Coríntios, no capítulo 6, versículos 12 até o versículo 20. Preste atenção na leitura. Nós temos aqui alguns pontos muito importantes para a vida da igreja. Diz assim a santa e bendita e inerrante palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de ler a Tua palavra. Obrigado, Deus, por porção tão preciosa que nós temos aqui e que nós acabamos de ler. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para compreendermos, ó Deus, as maravilhas da Tua palavra, para compreendermos, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, para a vida da igreja. Senhor, obrigado, porque até aqui nós falamos com o Senhor e o Senhor nos permitiu falar com o Senhor através das canções, através dos hinos, da leitura, das orações. Ó Deus, mas nós chegamos no momento que nós queremos ser o mais importante, é o momento, ó Deus, em que o Criador fala e a criatura se cala para ouvir. Portanto, ó Deus, nos instrua, prenda a nossa atenção, cative, ó Deus, a nossa atenção, para que possamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Me ajude, ó Deus, nas minhas limitações, para que eu possa fazer isso, ó Deus, da maneira mais fiel possível, para que o Senhor me use apesar, ó Deus, das minhas limitações, e que os meus irmãos, juntamente comigo, possamos aprender mais do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez um dos maiores males da nossa geração, da geração dos cristãos, hoje em dia, seja a compreensão limitada sobre a graça salvífica do Senhor, sobre a graça do Senhor. Nós comentamos um pouco hoje aqui na escola dominical. Deixe-me dar um exemplo disso. Nós sabemos que antes de Cristo, por natureza, nós éramos filhos da ira. A própria palavra do Senhor vai dizer isso. E o Senhor seria totalmente justo, Ele seria perfeitamente justo, se Ele apenas aplicasse a sua justa condenação sobre nós. E o fato de você concordar com isso ou não, não muda a realidade das coisas. As coisas são assim. Mas então, um dia, você foi tocado pelo Evangelho. Você foi impactado pelo Evangelho e você diz: eu creio. Eu creio que eu sou salvo pela graça. Eu creio que Jesus me ama e eu sou, a partir de hoje, servo do Senhor e o Senhor é o meu Deus. Mas então, passa-se um determinado tempo da sua caminhada cristã e então você comete um pecado mais grave. Um pecado que causa mais dano a você e aos outros. E lembrando que pecado é pecado, mas existem sim pecados mais graves e menos graves. Então você pecou
contra você, contra a sua família e principalmente contra Deus. Então, nesse momento você pensa, eu sou um tremendo de um hipócrita. Eu acho que dessa vez Deus não me perdoará. Eu acho que dessa vez Jesus, ele desistiu de mim. Eu posso lhe garantir que nesse momento você está com uma concepção limitada e talvez legalista da graça. Porque às vezes, inconscientemente, nós achamos que a graça de Deus está conosco enquanto, por exemplo, eu vou à igreja. A graça de Deus está conosco enquanto eu não cometo nada muito grave. Mas o dia em que eu cometer um desses erros ou outros erros, então certamente Deus virará as costas para mim. E Ele derramará toda a sua ira sobre mim. Isso significa que, no final das contas, você acha que a graça de Deus ela é comprada pelo seu bom comportamento. Mas, meus irmãos, se fosse assim, isso não seria graça. Graça é graça. A graça é justamente dessa forma que não há nada que você possa fazer de bom para merecê-la, ao mesmo tempo que não há nada que você possa fazer que Deus já não saiba e que possa afastar você do amor do Senhor. Não há nada, você não é tão poderoso assim. E essa era, meus irmãos, no geral, a mensagem que Paulo pregava, e certamente ele pregou aqui na igreja em Corinto por 18 meses. A graça salvífica de Deus, ela está além dos méritos e dos deméritos humanos. Porém, ao ouvir esse ensino, e ao mesmo tempo provavelmente sendo influenciado pela cultura grega da época, alguns começaram a ter uma visão distorcida da graça. Alguns chegaram a pensar o seguinte, e chegaram à seguinte conclusão: se a graça é tão abundante assim, se ela não depende dos meus méritos, ela é mais abundante que os meus pecados, então eu posso pecar à vontade. Porque afinal, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, como vai dizer Romanos no capítulo 5. E esse é justamente, meus irmãos, o problema que Paulo vai tratar aqui nessa sessão da carta, dessa sessão da sua carta. E é com base nesse contexto que a minha proposta é que nós analisemos as distorções que alguns dessa igreja estavam vivendo. E se Deus nos permitir, nós veremos pelo menos 3 distorções aqui. A distorção do prazer, a distorção das relações íntimas e a distorção da visão de si mesmo. A primeira distorção, a distorção do prazer, dos versículos 12 a 14. Algo que nos chama a atenção aqui no início desse texto, nos versos 12 e 13 principalmente, talvez seja o grande cinismo de alguém que se diz cristão, mas que constantemente está em pecado e não se arrepende. Um cinismo da igreja. E você pode se perguntar, mas pastor, onde é que está o cinismo aqui? Eu não consigo ver. Bom, para você ver o cinismo aqui, eu preciso te explicar uma coisinha antes. Eu preciso te explicar o que é diatribe. Diatribe. Basicamente, diatribe é um estilo de texto onde o escritor conversa no texto com um personagem fictício. E ele faz isso para explicar algum assunto de maneira mais fácil. Deixa eu dar um exemplo que vai ficar mais fácil aqui. Por exemplo, no final do capítulo 5 de Romanos, Paulo diz aquela famosa frase que eu citei agora há pouco: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, então, ele imagina que alguém vai fazer perguntas sobre essa afirmação. Então ele antecipa, ele cria um personagem imaginário que faz a pergunta para Paulo. Que diremos então, Paulo? Continuaremos o pecado para que a graça aumente ainda mais? E aí Paulo responde, o personagem fictício, dizendo: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E você vai ver esse diálogo lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 1 e 2. Veja, Paulo não estava conversando com ninguém ali enquanto ele estava escrevendo a carta. Mas ele usa desse estilo literário, a diatribe, como uma forma de ensinar a igreja sobre a graça. E este era um recurso, inclusive, muito usado pelos filósofos gregos.
Hoje em dia, se tem muitas obras filosóficas que usam desse estilo. Inclusive, por exemplo, o discurso de Epiteto é uma diatribe. Pois bem, Paulo usa esse recurso aqui, principalmente nos versículos 12 e 13. Ou seja, algumas das frases aqui do versículo 12 e 13, que muitos pensam que foi Paulo que falou, na verdade é apenas um personagem fictício, um personagem imaginário que ele criou para conversar com ele mesmo no texto. E nesse caso aqui, ele criou um personagem para representar a igreja em Corinto. É como se a igreja estivesse falando com Paulo e Paulo respondendo. Heloísa, por favor, pode colocar aquele texto? Eu pedi para a Heloísa colocar os versículos 12 e versículo 13 do nosso texto para mostrar um detalhe aos irmãos. Essa aqui é a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada, uma versão que já tem sido bastante usada na igreja presbiteriana. A NAA, ela tomou o cuidado de colocar essas aspas aqui, tá vendo? Aqui, fechando aqui, e depois abrindo aqui e fechando aqui novamente. Na ARA, na revista atualizada, provavelmente não vai ter essas aspas. Mas a NAA colocou. Por quê? Porque eles tiveram o cuidado de mostrar, olha, aqui é uma frase, aqui é um diálogo e aqui é a resposta. E basicamente nós temos, a NAA destacou dois diálogos, mas alguns comentaristas vão colocar 3, inclusive. Seria mais ou menos assim. E aí os irmãos vão perceber o cinismo da igreja. É como se a igreja dissesse o seguinte, e aqui eu vou dar uma incrementada para ficar mais fácil de entender. Paulo, todas as coisas me são lícitas. E Paulo responde, mas nem todas convêm. Não, Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo, os alimentos são para o estômago e o estômago são para os alimentos. Como se o texto dissesse o seguinte, Paulo, assim como o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento, o nosso corpo é para o prazer e o prazer é para o nosso corpo. O que tem? Paulo responde, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Nós temos aqui um diálogo entre a igreja, pode tirar, Heloísa, muito obrigado, tá? Nós temos um diálogo aqui entre a igreja e Paulo. E veja, meus irmãos, o coração de alguns daquela igreja estava tão distorcido ao ponto deles usarem a graça abundante do Senhor como desculpa para pecar. Nós somos salvos pela graça. Já somos justificados. Então, meu amigo, todas as coisas me são lícitas. Eu estou livre. Eu posso viver como eu quiser. Essa interpretação, meus irmãos, distorcida, ela partia da ideia filosófica de que o espírito é mais elevado do que o corpo. O espírito é mais elevado, o corpo é matéria, ele corrompe, ele apodrece, então ele é inferior, é uma forma inferior de existência. Então, se a graça é tão abundante assim, e se o corpo vai perecer, então vamos aproveitar. Vamos aproveitar enquanto não chega o dia da nossa morte. Mas Paulo contra-argumenta, ensinando algumas coisas importantes naquele diálogo em que ele responde. A primeira delas é que o prazer é sim, o prazer é bom. O prazer é principalmente na relação íntima entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, é bom e foi criado por Deus. Mas nem tudo relacionado ao prazer é lícito. Nem tudo relacionado a esse prazer é lícito. Por exemplo, o prazer é lícito? Sim, mas apenas dentro do casamento. O prazer, ele é lícito? Sim, mas apenas entre homem e mulher. O prazer é lícito? Sim, mas apenas entre um homem e uma mulher. Ou seja, o prazer é lícito? Sim, mas não de qualquer forma. Um outro detalhe, na segunda resposta de Paulo, ele alerta que o prazer, simplesmente pelo prazer em si, pode dominar o nosso coração. É exatamente por isso que ele responde, eu não me deixarei dominar por nenhum tipo de prazer em si mesmo. E aí, meus irmãos, nós lembramos de quantos e quantos homens e mulheres já não são dominados pela pornografia, pelas relações ilícitas, por exemplo.
já são dominados, eles são escravos do prazer. Paulo também diz que Deus destruirá ou vai punir não somente o pecado, mas o pecador também. Quando ele diz que Deus destruirá tanto o estômago quanto o alimento, ele está respondendo à metáfora da igreja, onde o estômago é o corpo, o homem, e o alimento representa o apetite de prazer ilícito do homem, o prazer pelo prazer que domina o homem. Então Paulo, ele finaliza essa primeira parte nos lembrando, meus irmãos, que algo que nós esquecemos. Não é somente o pecado que o Senhor vai julgar, o pecador também. O inferno não está cheio de pecados, o inferno está cheio de pecadores. Mas há um outro ponto que também nós esquecemos e Paulo faz questão de nos lembrar. Guardar o nosso corpo, meus irmãos, não significa não ter prazer. E muita gente lá fora acha que ser cristão é viver uma vida infeliz. Mas não. Nós já vimos um pouco aqui. A relação, ela pode ser sim saudável, feliz e prazerosa entre o marido e a mulher. Mas o principal de tudo, e que nós não podemos esquecer, é que o nosso corpo pertence ao Senhor. Não é somente o nosso espírito. Não é somente o espírito que pertence ao Senhor, mas o corpo também. Então nós devemos preservá-lo para o Senhor. Porque um dia, justamente o nosso corpo físico, ele será ressuscitado, ele será restaurado para o Senhor, como diz o final aí dessa primeira parte. Um dia, meus irmãos, nós sentiremos o verdadeiro prazer que é ter um corpo físico que não sofrerá mais dores. Um verdadeiro prazer que é ter um corpo físico que não terá mais doenças. Um corpo que não vai ficar mais cansado. Então, meus irmãos, o nosso corpo também é importante para Deus. O seu corpo físico também é importante para Deus. Nós podemos desfrutar de bons e de santos prazeres que Deus nos dá. E aqui não apliquemos apenas nas relações entre o marido e a mulher, mas o prazer, por exemplo, de desfrutar de uma boa comida. O prazer de desfrutar de bons e verdadeiros amigos. Aliás, você sabia que cuidar do seu corpo é tão importante quanto cuidar da sua vida espiritual? Deus se importa com o seu corpo tanto quanto Ele se importa com a sua vida espiritual? Ou você também acha que o espírito é mais importante que o seu corpo, como os coríntios aqui achavam também? Veja, até aqui nós vimos que a igreja tinha uma visão distorcida do prazer. Agora veremos que alguns da igreja também tinham uma visão distorcida sobre as relações íntimas, nos versículos 15 a 17. Uma coisa leva a outra. Paulo primeiro trata da visão distorcida a respeito do prazer. Já que nós somos alcançados pela graça, o corpo é inferior ao espírito, então nós podemos viver da forma que nós quisermos. Agora, aqui, nessa segunda parte, nós vemos os versículos 15 a 17, um exemplo de que atividades ilícitas são essas. Nos dê um exemplo, Paulo, que atividades ilícitas são essas? E Paulo traz a prostituição. Só que aqui, meus irmãos, naquela cultura, na cultura grega dessa época, era socialmente aceitável alguém ter relações com uma mulher da vida, ao mesmo tempo ele ser casado e ter uma família. Era como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Inclusive, há um escrito do século II, onde o autor ele cita um discurso de Demóstenes, um discurso que vai mostrar claramente como que muitos pensavam naquela época a respeito das relações íntimas. E o trecho do discurso diz assim: nós temos amantes para o prazer, concubinas para as concubinagens diárias, mas as esposas nós temos para produzirem filhos legitimamente, ter uma guardiã de confiança de nossa propriedade doméstica. Este era um pensamento da época. E o destaque aqui é justamente essa separação social entre relação íntima e o amor.
A separação entre uma mulher para se ter prazer momentâneo e uma outra para se construir uma família, construir uma vida. Ao que parece, meus irmãos, alguns daquela igreja estavam pensando exatamente assim. Olha, Paulo, uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem nada a ver com outra. Mas Paulo, ele confronta essa ideia absurda, fazendo uma série de perguntas retóricas. Ou seja, são perguntas que a resposta está na cara. Ele imagina a igreja respondendo. A primeira pergunta, no início do verso 15 é: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E o ensinamento de Paulo aqui é muito sério. Ele está dizendo, meus irmãos, que a união que a igreja tem com Cristo, ela é tão íntima, ao ponto de nós sermos considerados como se fosse o corpo físico de Jesus. A igreja é o corpo físico de Jesus, uma vez que ele voltou aos céus. Inclusive, existe uma ideia bastante ensinada na teologia de missões que ensina exatamente isso. Um grande pastor presbiteriano chamado Ronaldo Lidório, ele vai dizer o seguinte: a igreja não é apenas um conceito teológico abstrato, ela é o corpo de Cristo em termos práticos, visíveis e históricos. Se Cristo não está mais fisicamente entre nós, a sua igreja é quem assume o papel de relevância social e espiritual, sendo os seus pés para ir e as suas mãos para acolher. A igreja é o corpo físico de Cristo na terra. É por isso, meus irmãos, que, por exemplo, a igreja se mobiliza tanto quando irmãos sofrem catástrofes e ficam sem casa e sem comida, por exemplo. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, não sei quantos irmãos vão lembrar, que várias cidades lá em Minas Gerais ficaram inundadas. E a igreja se mobilizou. Na verdade, a IPB tem um departamento só para essas ocasiões. O CAS, Conselho de Ação Social. Eles agem justamente nesse tipo de situação. Eles levam água, levam comida, levam recursos. A questão é que a nossa igreja não faz questão de ficar divulgando. A glória é toda de Deus. Mas a igreja é o membro físico, são as mãos, são os pés, é a voz de Cristo na igreja, ou na terra. Eu me lembro que há uns 2 anos também, exatamente nessa época que nós estamos aqui, chegando em junho para julho, lá em Goiânia fica muito frio, extremamente frio. Nós já pegamos ali uns 7 graus. E a igreja que nós estávamos servindo naquela época, a igreja comprou muitos cobertores e saímos, um grupo de mais ou menos umas 5 pessoas, para distribuir cobertores em Goiânia e orar por aqueles que permitiam a gente orar. A igreja é o braço de Cristo que vai servir a este mundo. A igreja é os pés, é a voz de Cristo neste mundo. Paulo começa ensinando exatamente isso aqui. Nós somos o corpo físico de Cristo. Mas o curioso, meus irmãos, é que, ao que parece, a igreja sabia disso. A igreja em Corinto sabia disso. Perceba que Paulo diz: não sabeis, ou seja, eu já não falei para vocês essas coisas. Mas Paulo, como um bom orador que era, um bom argumentador, ele acaba de preparar uma armadilha retórica aqui para a igreja. Ele diz: vocês se lembram que eu já ensinei para vocês que a igreja são os membros de Cristo? E aí ele imagina a igreja respondendo: sim, Paulo, nós lembramos. Então Paulo responde: será que vocês teriam coragem de pegar os membros de Cristo e se unir com uma prostituta? Está aí na parte B do versículo 15. Vocês teriam coragem de usar as mãos, que são as mãos de Cristo, para se deitar com as mulheres que não são suas? Olha o quão grave Paulo está levantando aqui um problema. E veja que absurdo. Paulo cita isso aqui, se tivesse sido falado, meus irmãos, por meros mortais, comedores de feijão, como nós pastores, isso aqui seria uma heresia, nós seríamos expulsos imediatamente. Mas como foi Paulo que falou, então é bíblico. Olha o absurdo que Paulo diz:
ele cita logo depois disso, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 22, verso 24 diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Os irmãos conhecem esse texto. Mas ele cita essa passagem, meus irmãos, não para demonstrar uma união entre marido e mulher. Ele cita essa passagem para expressar uma união entre um homem e uma prostituta. Uma só carne com uma prostituta. Paulo aqui, ele expande a nossa compreensão do que significa ser uma só carne. Tornar-se uma só carne não é necessariamente se casar, morar junto, ter uma cerimônia de casamento. Agora nos tornamos uma só carne. Não. Mas para Paulo, tornar-se uma só carne, você se torna uma só carne com todos aqueles a qual alguém teve relação sexual. Com qualquer um que uma pessoa teve relação sexual, ele se tornou uma só carne com ela. A ideia que o mundo tenta pregar e que inclusive já está dentro da igreja, essa ideia de que a relação sexual ela pode ser casual, sem compromisso, isso é espiritualmente impossível. Espiritualmente impossível existir relação íntima apenas casual, sem compromisso. E meus irmãos, todos os estudiosos dessa área, todos os doutores, comentaristas dessa área, vão concordar que existe algo de muito espiritual na relação íntima entre um homem e uma mulher. É como se a cada relação íntima alguém tivesse se unido com essa pessoa. Então perceba o tamanho do problema aqui, e provavelmente muitos aqui não estão entendendo o tamanho do problema. Note, se em uma relação íntima, não somente os corpos são unidos, mas as almas, o que será que acontece com alguém que teve vários parceiros? Se em toda relação íntima há uma união de alma, muito mais do que física, o que será que acontece com alguém que teve vários parceiros? Alguns vão defender a ideia de que é como se o espírito dessas pessoas fossem cada vez mais fragmentados, conforme o número de parceiros e parceiras que ela teve. E aí é muito comum nós encontrarmos entrevistas, vídeos de jovens, de adultos, principalmente na época do carnaval, e batendo no peito e dizendo: eu já fiquei com 8, só hoje. Ele perdi a conta nessa semana de carnaval. Segundo as Escrituras, essas pessoas fragmentaram a sua alma em cada uma dessas relações. E aí, meus irmãos, nós paramos para pensar. Você já deve ter ouvido histórias das consequências disso. Histórias de pessoas que curtiram muito a vida, curtiram a vida enquanto puderam, e aí quando ficaram mais velhos, eles se casaram. Mas aí o coração já está cheio de feridas, o coração já está cheio de traumas, descontroles emocionais. É como se algo dentro delas estivesse fragmentado. E isso se reflete inclusive no casamento atual. Meus irmãos, existe algo de muito espiritual na união física entre um homem e uma mulher que honestamente, até hoje nós não conseguimos entender direito. Mas os efeitos são visíveis. Os efeitos positivos e negativos são visíveis. E antes de nós seguirmos com o texto, eu preciso falar com você que, porventura, já esteja pensando assim: eu fui assim. Eu fui assim. Como que eu pude ser assim? Como que eu pude viver dessa forma? Eu estou perdido. E eu gostaria que você que está pensando essas coisas, mas você que se arrependeu, que já fez um compromisso com Deus, ou quer fazer um compromisso com Deus, eu gostaria que você descobrisse, ou se relembrasse da graça. Lembra que eu disse lá no início,
A graça não é limitada pelo seu bom comportamento. Então é com base na graça de Deus em que eu preciso te dizer: o seu passado não importa mais. Os seus pecados já foram perdoados em Cristo. E se Deus, meu irmão, se Deus, que tinha todo o direito de te acusar, Ele te perdoou em Cristo, quem é você para se martirizar por causa disso ainda? Quem é você para não se perdoar? Portanto, eu desafio a você a se agarrar desesperadamente na graça do Senhor e seguir em frente, junto com Jesus. Nós vimos sobre a visão distorcida que alguns tinham sobre o prazer, a visão distorcida que alguns tinham sobre as relações íntimas. Por último, nós veremos sobre a visão distorcida que alguns tinham de si mesmo, dos versículos 18 a 20. Paulo finaliza esse capítulo trazendo a suma, o resumo do que ele já tem falado até aqui. Fujam da imoralidade sexual. Eu ouvi certa vez uma frase que diz que o cristão, no que se refere ao pecado, ele deveria ser um covarde mesmo. Ele deveria fugir mesmo. Porque todas as vezes em que ele pensa que é forte, ele cai. Paulo, ao resumir a sua exortação com essa ordem, fujam da imoralidade sexual, isso nos remete a uma história lá no Antigo Testamento que nos ajuda a aplicar isso aqui que Paulo está dizendo. Ainda lá em Gênesis, nós somos apresentados ao filho amado de Jacó, José. E como muitos já devem conhecer, os irmãos de José, movidos por inveja, vendem o seu irmão como escravo. Ele então é levado para o Egito e lá ele é comprado pelo governador, de nome Potifar. Com o tempo, José ganha a confiança de Potifar, ao ponto dele ser responsável pela casa do governador e pelos bens do governador. Acontece que José é descrito nas Escrituras como alguém que tinha uma boa aparência. Ele era bonito, ao ponto da esposa de Potifar se interessar por ele e querer se deitar com ele a todo custo. Porém, o texto de Gênesis, no capítulo 39, versículo 8 a 12, vai dizer e deixar bem claro que José, pela sua fidelidade a Deus, ele foge. E é a palavra que está lá, ele foge. Veja, Paulo usa a mesma linha de raciocínio aqui. Nós devemos fugir do pecado. E ele explica o porquê. Afinal, nós já somos perdoados. Nós já somos perdoados de todos os nossos pecados. Por que nós temos que fugir? Ele responde no verso 19, dizendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o templo, o santuário, o tabernáculo, ele não era visto apenas como um lugar de adoração, mas ele era visto como a morada de Deus. Deus morava ali. Hoje o Senhor não habita mais num lugar específico, Ele habita em nós, e isso é maravilhoso. Porque isso significa que a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer horário, você pode falar com o Senhor. Mas isso também, meus irmãos, deve provocar em você, em mim, um grande temor. Um grande temor. Porque se nós somos morada do Espírito Santo, pelo quê? Por quais situações nós já não fizemos o Espírito Santo passar? Se nós somos morada do Espírito Santo, por quais situações nós já não fizemos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, passar? Veja, esses irmãos tinham uma visão distorcida de si mesmos, porque eles partiam do princípio de que, já que o corpo é matéria, é inferior, já que por causa da graça nós podemos pecar mesmo, o nosso corpo nos pertence. Deus é Deus do meu espírito, mas eu sou Deus do meu corpo. Mas veja novamente o verso 19. O início do verso 19 diz: acaso não sabeis? Agora vai para a última frase do versículo 19. Que não sois de vós mesmos? Acaso vocês não sabem que vocês não são mais de vocês mesmos? Em outras palavras, nós temos aqui uma pergunta retórica novamente.
Vocês sabem que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, não é? Olha só, veja que interessante. Aquele lema, meu corpo, minhas regras, é mais antigo do que se pensa, não é? E Satanás já desviou muita gente com essa mentira. Não é seu corpo, não é sua regra. José, ele entendeu que o seu corpo não era seu, mas era do Senhor. Diz a história que Calvino, depois de ser expulso da cidade de Genebra, ele fica 3 anos morando fora e ele recebe um apelo para ele voltar, para ele retornar o quanto antes para a igreja em Genebra. E ele não queria, porque ele sofreu muito lá. Mas depois de ouvir duras palavras do seu amigo, ele então diz: se eu pudesse escolher, faria qualquer coisa antes de cumprir o que você pede. Mas, lembrando que não pertenço a mim mesmo, ofereço o meu coração como um sacrifício apresentado ao Senhor. Em outras palavras, ele também diz: eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço ao Senhor. Sabe? O Senhor Jesus também disse algo parecido. Quando ele estava prestes a ser entregue e levado a julgamento e crucificado, quando ainda angustiado pela terrível dor que ele sofreria, Jesus, à primeira vista, ele exprime um pedido: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas logo em seguida, como se ele declarasse que o mais importante era obedecer a Deus Pai do que a sua própria vontade, ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Era como se juridicamente Jesus também dissesse: o meu corpo não me pertence. O meu corpo pertence a Deus Pai. Isaías vai deixar isso muito bem claro, lá no capítulo 53, versículo 10, onde ele diz: ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, versículo 10. Se você acha que você pode servir a Deus e ao mesmo tempo ser dono do seu corpo, você está com uma visão distorcida de si mesmo. Uma visão distorcida de si mesmo. Paulo encerra esse capítulo fazendo uma referência justamente ao preço que foi pago na cruz para que fôssemos de Cristo. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que para as pessoas acham que usar umas às outras é sinônimo de poder. Eu usei 8 hoje e fui usado por mais 10. Muitas ideologias vão ensinar que se valorizar de verdade é viver da forma que você quiser, usando o seu corpo, estragando o seu corpo da forma que lhe dá prazer, porque é seu corpo. Eu preciso dizer, e eu preciso te dizer, você vale muito mais do que isso. Você vale muito mais do que o mundo tem feito você pensar que vale. E sem querer te colocar num pedestal, sem querer me colocar no pedestal, mas nós fomos comprados, meus irmãos, com um preço muito alto. Muito alto. Eu quero partir para a conclusão de algumas rápidas aplicações para a nossa vida. Nós aprendemos que uma falsa compreensão da graça distorceu a visão daqueles irmãos em Corinto. Eles acharam que poderiam pecar sem restrições, porque Deus não se importa com os seus corpos físicos. Eles acharam que Deus não se importa com a falta de pureza nas suas relações. E eles acharam que eles eram donos dos seus próprios corpos. Diante disso, eu quero trazer aqui algumas reflexões e aplicações para você. Você que já se arrependeu, porventura, dos seus atos de prazeres ilícitos de outrora. Como eu já disse antes,
Se agarre à graça do Senhor. Há perdão para você em Cristo Jesus. Mas eu quero me dirigir aos casados e aos que ainda não se casaram. A relação íntima é um presente de Deus. É a forma mais profunda de união entre duas pessoas. Uma união que nós nem entendemos muito bem direito ainda. Uma união que, inclusive, assim como a Trindade, assim como Deus é um só, mas ao mesmo tempo são três, porque remete a uma união perfeita, o casal também é a representação dessa união perfeita. São dois, mas ao mesmo tempo são uma só carne. E vocês que um dia ainda irão casar, em nome de Jesus, que o seu coração seja unido apenas ao seu futuro cônjuge. Que a sua alma, que o seu espírito não seja fragmentado como muitos fizeram e têm feito até hoje. Porque, meus irmãos, você unir a sua alma com o seu futuro cônjuge é o maior presente que você pode ter aqui na terra. Um dos maiores presentes que você pode ter aqui na terra. Irmãos, nós devemos lembrar também que Deus não se importa apenas com o seu coração, no sentido de mente, desejos e ações. Deus se importa com o seu coração físico também, viu, o sedentário? E eu me coloco também nesse grupo. Meus irmãos, cuidar da nossa saúde também é cuidar do santuário do Senhor, porque Ele se importa com esse santuário também. E você não tem escolha. Afinal, nós não pertencemos mais a nós mesmos, não é? Assim como José disse, eu não pertenço mais a mim mesmo. Assim como Calvino diz, eu não pertenço mais a mim mesmo. Assim como Jesus, o nosso supremo exemplo, diz, a minha vontade é a tua vontade que importa, Senhor. Nós também dizemos isso. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor, ao nosso Salvador. E Ele se importa com o seu corpo também. Então está na hora de cuidar disso. Está na hora de cuidar da saúde. Fazer aqueles exames. Fazer aquela caminhada. Tomar direitinho os remédios. Deus se importa com o seu corpo também. Afinal, nós pertencemos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que mais uma vez, ó Deus, falou conosco. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter uma visão clara da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, que nós não lembremos da graça apenas nos momentos alegres, mas que a tua graça possa inundar o nosso coração também, mesmo quando nós mesmos, ó Deus, nos encontramos tristes e abatidos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos guarde, ó Deus, puros, nos guarde, ó Deus, fiéis. Ó Deus, nos ajude a cuidar, ó Deus, não apenas do nosso espírito, em uma vida de oração, em uma vida de meditação na palavra do Senhor, em uma vida de estudos da tua palavra, mas nos ajude também a cuidar desse corpo físico que o Senhor nos deu. Um corpo, ó Deus, que o Senhor não quer ver ele, ó Deus, sendo fragmentado, sendo usado e usando outros. Um corpo que o Senhor não quer ver ele, ó Deus, com relações ilícitas, mas um corpo que o Senhor quer o ver santo, agradável, irrepreensível diante do Senhor. Ó Deus, que a verdade da qual nós acabamos de reafirmar aqui, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, habita em nós, que isso possa causar um temor tão grande em nossos corações. Ó Deus, que nós venhamos a nos policiar, ó Deus, a policiar as nossas ações, a nossa fala, ó Deus, os nossos pensamentos. Que o temor do Senhor, de fato, possa inundar o nosso coração e nos encher, ó Deus, de sabedoria. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.